Pra quê? Você vai virar pastora? Uhum. Então, assim, o questionamento único que você tem é esse. Mas para Uhum. que você paga para fazer isso? Não dá dinheiro? Qual Exato. que é o objetivo? Qual que é o intuito? Eu acho que ainda está muito a desejar na sociedade compreender o Uhum. papel do teólogo. Exatamente, Daniele. Isso é uma questão, eu não sei como é que eu vou te explicar. É porque é o seguinte, as pessoas elas foram treinadas, para não falar adestradas, vamos falar treinadas, para pensar naquilo que é prático. O comércio, né, a visão comercial, ela fez isso com a sociedade. Para a sociedade, o ensino, o estudo tem que ser voltado para o mercado, para o comércio. Então, por exemplo, no Brasil, né, a educação no Brasil ela é mais voltada para o comércio, para o mercado. Né? A pessoa ela é treinada para ser um empregado, não para pensar. Ela não é educada para pensar. E a Pra... leitura? Nossa, o povo não quer ler. Tá, Tipo assim, quando você fala de leitura, aham, que você uhum. lê, parece que você é visto como um bicho de 7 cabeças. Isso. Então, assim, é porque isso aí é uma questão ideológica. Né? Isso é muito mais profundo, essa discussão, sabe? Eu tô te passando assim por alto, só um panorama da discussão. Para você ver, o ensino no Brasil ele é preparatório para o mercado de trabalho. A pessoa tem que trabalhar, tem que estudar, aprender uma profissão e trabalhar de empregado. Você entendeu como é que é? Então, a visão da educação no Brasil é isso. Então, eles relacionam estudo com algo prático e que dá dinheiro. Então, não há essa concepção da pessoa estudar, por exemplo, para ser um cidadão melhor, para se preparar melhor, para ser uma pessoa crítica, né? Para ser uma pessoa pensante, para ser uma pessoa que não aceita qualquer coisa, entendeu? Então, assim, eles treinam a população do país, a população que é pobre, né, para o mercado de trabalho, para ser funcionário das empresas, enquanto os filhos dos magnatas, das pessoas ricas do país, eles vão para as universidades, vão ser ensinados, treinados para serem as pessoas pensantes do país, para decidir, para tomar decisões, né, para onde está indo o nosso Brasil, para ficar no topo, né, e a população pobre sempre embaixo, com aquele pensamento, eu vou estudar para arrumar um emprego e ganhar o dinheiro. Você entendeu, Daniela? Arruma um Então, coninho para mim, filho. eu não tenho... Ô, Daniela, você está me ouvindo? O Sim, meu... sim, compreendi. Deu para me Tá. ouvir? Sim, agora estou te ouvindo. Então, Eu, assim, Daniela, igual eu falei, é uma questão mesmo é cultural. Então, assim, o cultural. pessoal É, é não cultural. compreende o porquê de estudar, Uhum. entendeu? Estudar teologia para quê? Exatamente, porque relaciona o seu estudo com dinheiro. E E a não... própria igreja, eu ouvi os irmãos Uhum. falando, a própria igreja tem muito preconceito, tem Tem, muita pessoa com exatamente. preconceito na Exatamente. questão da teologia. Exato. Aí, Daniela, você como essa pessoa teóloga, né, que está se preparando e vai se preparar ainda mais, vai aprofundar-se, vai especializar-se, você será a responsável, né, dentro do seu contexto de comunidade, de tentar mudar essa visão, de explicar para as pessoas que o estudo não é só a visão financeira, que o estudo traz outros E até benefícios não além do ser dinheiro. pastora, né? Porque, tipo assim, quando eu falo que eu Exatamente, não quero ser pastora, aí fica todo mundo, eu não estou te entendendo, não. Então, para que você está exatamente. estudando? Porque a teologia ela não se aplica somente ao ministério pastoral, né?
ela tem outras aplicações. A gente vai ver aqui, né, onde que o teólogo pode atuar, o campo de atuação do teólogo, né? Então, nós vamos ver daqui a pouquinho, aqui no decorrer da nossa aula, e eu quero só ver com vocês como é que eu estou indo, se eu estou muito rápido, se está tranquilo, se vocês estão conseguindo acompanhar, como é que está aí? Eu queria um feedback. Para mim está tranquilo. Aqui tranquilo também. Tá, eu não estou muito rápido não, né? Tá indo sossegado. Tranquilo, beleza. Tá ótimo, tá ótimo. Então, vamos continuar, né? Parece que a professora Lena não entrou. Entrou? Eu não estou vendo ela aqui. Capaz que ela vai chegar aí. Então, pessoal, vamos retomar. Nós paramos lá na quarta característica. Eu quero retomar com vocês, né, para a gente explicar. Eu fiquei devendo essa explicação. Então, vamos aqui a nossa... Vamos compartilhar aqui. A professora Lena está entrando. Então, nós paramos aqui. Nós paramos aqui, né? Aqui nessa característica. Teve alguém que entrou agora por último, que eu não cumprimentei? Parece que eu estou vendo pessoas novas aqui. Parece que o Marion, né? Marion entrou. Isso, acabei de entrar, pastor. Paz do Senhor. Senhor, bem-vindo, Marion. Nós também, parece que eu vi aqui mais uma pessoa que entrou agora por último. Parece que o Anilton. Irene Durães, pastor, paz do Senhor. Ô, Irene, paz do Senhor, gente. Só gente querida aqui com a gente. Cheguei do trabalho agora e já entrei, viu, pastor? Maravilha. É isso aí. É guerreira, né? Guerreira. Então, com pessoal, Deus na frente a gente vence. Claro, claro. Então, eu coloquei a aula para 20 horas exatamente porque eu sei como é que é essa vida de trabalhador brasileiro, né? Pega um trânsito aí louco, chega em casa, tem que tomar banho, tem que se preparar. Eu sei como é que é. Então, gente, olha aqui. A quarta característica, então, que a gente estava falando sobre profissão, né? Sobre o conceito de profissão. Eu vou pedir, pessoal, que você desligue o seu microfone. Quem tiver com o microfone ligado, enquanto eu estiver falando, por gentileza, para não ter interferência, tá bom? Que aí fica atrapalhando os outros colegas. Beleza, obrigado. Vamos lá. Então, a quarta característica vai dizer o seguinte, que os membros, né, assim, quando a gente fala membros, são aqueles profissionais, né? Que esses profissionais, eles exibem um compromisso moral atípico com os interesses e o bem-estar do cliente, em um nível de comprometimento acima daquele comprometimento que a gente encontra, por exemplo, no comércio e nos negócios. O que é isso? É o seguinte, por exemplo, o profissional liberal, ou qualquer outro profissional, né, no sentido literal da palavra, a preocupação dele, ele tem uma preocupação moral, né, com aquilo que ele está entregando para o próximo. Ele tem uma preocupação, digamos assim, ele tem um compromisso com aquilo que ele está fazendo. Um odontólogo, por exemplo, profissional, o compromisso dele é de fazer um serviço bem feito na odontologia, com seus pacientes, com seus clientes, né? Agora, nos negócios e no comércio, não há esse compromisso, né? Nesse nível de compromisso, por exemplo. O comércio, o compromisso que ele tem é de entregar, por exemplo, uma mercadoria, né? Uma mercadoria ou um serviço, e ele entregou, tudo bem, ele não quer saber se você está feliz, não quer saber como é que está, muitos aí não têm ética nenhuma, né? Vende gato por lebre. É assim ou não é? No comércio, nos negócios. Não tem essa questão desse compromisso, né? Dessa ética moral, né? Que, por exemplo, o médico tem, né? O médico, quando ele vai atender um paciente, né? Fazer um procedimento, ele não pode colocar aquele paciente como um produto, né? Como simplesmente
um serviço que ele está vendendo e fazer ali de qualquer forma. Não, ele tem que ter ali um compromisso, tem que ter uma ética, né? Tem que ter um respeito. Então, é nesse sentido que a gente fala. E o teólogo entra nesse ponto, né? Assim como ele entra também nas outras características que nós apresentamos, né? Muito mais nessa, porque é aquilo que a Daniela estava falando, a gente estava falando logo aqui no começo desse segundo momento, é que lá na região dela, na cidade dela, as pessoas não valorizam, né? E pergunta para ela por que ela faz teologia, porque isso não dá dinheiro, porque exatamente a função, a profissão do teólogo não é mercadológica, não é comercial, né? Ele não vai vender um produto, ele vai atender uma pessoa, uma necessidade espiritual, entendeu? Então, há esse compromisso ético, há esse compromisso moral com aquilo que ele está fazendo, né? É claro que temos aí, como eu disse no início, aqueles que escandalizam, né? Aqueles que fazem, que não têm ética, que não têm respeito, que não têm compromisso. Tem essas pessoas, isso é normal, né? No nosso meio. Em todas as profissões existem os maus profissionais, né? E só visam o dinheiro, não quer nem saber o que está fazendo, não tem compromisso, não tem ética, não tem moral. Mas isso não deve ser a regra. A regra é que a pessoa exerça a sua função, a sua profissão com ética, com respeito, com moral. Então, essa é a quarta característica do conceito de profissão. Então, olha só, a gente tem que desvincular esse ponto negativo do profissionalismo, né? Nós somos profissionais. O teólogo é um profissional. Profissional no sentido que ele é especializado, no sentido que ele não é igual às demais pessoas que não têm aquele conhecimento. Ele tem um conhecimento especializado. Ele sabe atender a sua área, ele conhece a sua função, ele sabe o que ele está fazendo, né? Não, a profissão de teólogo não é simplesmente uma pessoa chegar, uma pessoa que não estudou, que não aprendeu, que não foi para o banco da escola estudar teologia, uma pessoa chega do nada e quer ser um teólogo. Não será, porque a sua própria bagagem de conhecimento, de experiência, não vai denunciar que ele não é um profissional. Quando você, por exemplo, encontra um teólogo profissional, uma pessoa que passou por todas as etapas do conhecimento, do ensino, da aprendizagem, e que superou, né, que foi capacitado, habilitado, você vê que é diferente. Quando você conversa com a pessoa diferente, você vê que ele tem realmente aquele conhecimento, aquela bagagem, né, trazida aí ao longo dos anos de estudo, de preparo. E o teólogo, assim como o professor e as demais profissões, é aquela pessoa que nunca para de estudar. Você percebe que os profissionais, de verdade, eles sempre estão se capacitando, eles sempre estão se especializando. Para quê? Para prestar um bom serviço. Para prestar um serviço com qualidade, com excelência, né? Então, o teólogo também é essa pessoa que está sempre se qualificando, sempre aprendendo, sempre dialogando, estudando, né? se autoqualificando, se melhorando a cada dia mais. Então, essa é a quarta característica de profissão, né? Os negócios e o comércio possuem mais fregueses do que clientes. Para quem não é profissional, o freguês sempre tem razão. Para o profissional, o cliente está geralmente errado e precisa ser informado disso ou orientado sobre. Vamos explicar. O que essa frase está dizendo? Está dizendo o seguinte, que para o comércio, o cliente sempre tem razão. Ou seja, o cliente é o detentor da razão, do conhecimento, é ele que sabe.
Só que isso é para o não profissional. Nós estamos falando do comércio, dos negócios. Agora, para o profissional, é o inverso. O cliente não sabe. O cliente ele precisa ser orientado, ele precisa ser informado sobre aquilo ou daquilo, né? Vamos só dar um exemplo. Quando a pessoa procura um advogado, que é um profissional do direito, aquela pessoa ela procura porque ela sabe ou porque ela não sabe resolver aquele caso? O que é que vocês acham? Ela não sabe, ela precisa do advogado, né? Por quê? Porque o advogado vai orientar. Então, aquela cliente ou aquele cliente que procura o profissional do direito, ele procura porque ele não sabe. Por isso que a frase está dizendo, para o profissional, o cliente está geralmente errado. E ele procura o profissional exatamente por isso, para ser orientado, para aprender, para entender, para ser atendido. E é assim que acontece com o profissional de verdade. Isso é em todas as áreas. Por que a pessoa procura um médico? A pessoa, às vezes, está sentindo um problema, sentindo um desconforto. Vai procurar um médico porque o médico sabe. E, muitas vezes, até o médico chama a atenção da pessoa, né? Olha, você não sabe, você fez errado. E o médico sempre vai dizer, olha, o certo é isso, você tem que tomar esse remédio, você tem que ter essa dieta. O médico não faz isso com o seu cliente, com o seu paciente? Faz. Por que ele faz? Porque o paciente não sabe. É o médico que sabe. Da mesma forma, o pastor, o teólogo, né, o contador, né, que trabalha com a contabilidade, é um profissional que tem que orientar o seu cliente. O pastor tem que orientar a sua ovelha. O teólogo tem que orientar o seu ouvinte. O teólogo tem que ensinar o certo, o correto, tem que mostrar o caminho certo, a forma certa de pensar, a forma certa de agir, de interpretar, né? Então, é dessa forma. Então, o não profissional, ele atende as pessoas como freguês, e é o freguês que sempre tem razão, porque ele está comprando. Agora, o profissional é diferente. Aquele que ele está atendendo nem sempre tem a razão e nem sempre está correto, né? Precisa ser orientado, precisa ser ensinado, precisa ser atendido. Então, é dessa forma. A gente tem que agir assim. É como o aluno e o professor. O aluno tem o seu conhecimento? Tem. Mas o professor é o seu orientador. É o professor que vai mostrar o caminho certo. O professor é aquele que corrige. Fala, olha, você está errado. O certo é isso. É que orienta, que ajuda. Então, o professor também é um profissional. Ele não vai atender o seu aluno como um freguês, que o aluno tem razão. O aluno é que está certo. Então, se é o aluno que está certo, então o aluno agora que passa a ser o profissional e o professor passa a ser o seu cliente. Então, aí a gente tem que ver quem é que está mais preparado, é o aluno ou é o professor? Quem é que é o profissional especializado? É o aluno ou é o professor? É o paciente ou é o médico? Então, hoje a gente percebe uma certa inversão quando a gente fala da profissão do professor, né? O profissional professor. A gente percebe hoje, com essa ideologia progressista, né? De que o professor não pode saber mais do que o aluno, o professor não pode dizer que o aluno está errado, o professor não pode corrigir o aluno. Isso é uma maldade, é uma perversidade que estão fazendo. Sabe por quê? Porque o professor ele é inibido de ensinar, porque o aluno aprende errando que se aprende o certo, o professor vai ensinar o certo, o professor tem que ter essa autoridade de ensinar, como sempre teve no passado,
e que muitas pessoas aprenderam, se tornaram grandes profissionais porque os professores ensinaram, e hoje faz bem feito. Agora, na sociedade de hoje, a gente tem o contrário, o professor não pode ensinar, o professor não pode dizer que o aluno está errado. Aí o aluno aprende errado. E aí depois quer pôr culpa no professor. Se a própria sociedade está tirando a autoridade do professor de ensinar o certo para o aluno. É como se tirasse a autoridade do médico diante do seu paciente, que aí, no caso, é o paciente que vai ensinar o médico como fazer. O médico fala, você tem que tomar tal remédio. O paciente vai dizer, não, você não tem autoridade de dizer que eu estou errado. Aí vai tomar o remédio errado, aí vai morrer. Aí depois vai dizer que o médico fez errado. É a mesma ideia, né? Então, assim, só para a gente retomar. O profissional trata o seu cliente como aquele que geralmente está errado e precisa ser orientado. O não profissional, que está mais relacionado com o comércio, com os negócios, trata o seu freguês como aquele que tem razão, né? O cliente tem razão no sentido comercial. Então, a gente tem que separar as coisas, né? Tem que separar as coisas. Nós não podemos levar tudo para o lado comercial. Tem o lado profissional. Tem o lado profissional da coisa, né? E também a gente tem aquela ideia, né? Hoje é transmitida aquela ideia de que o profissional é aquele que, no caso, é aquele que tem que ter sucesso, né? Hoje tem a questão do sucesso, é aquele que passa na frente dos outros, é aquele que passa por cima dos outros, é aquele que é melhor do que todo mundo. Aí já é um problema sério também, essa questão. Então, quando eu digo que o profissional é aquele que tem razão e o seu cliente não sabe ou geralmente está errado, é no outro sentido. Eu não estou falando aqui dessa visão hoje que você, de sucesso, né? Que você tem que fazer sucesso, que você tem que, independentemente daquilo que você faça, não importa o que você tem que fazer, você tem que ter sucesso, você tem que estar acima dos demais, né? Passando por cima de todo mundo. Então, essa ideia é uma ideia comercial. É uma ideia comercial, é uma ideia de negócios, né? Não é no sentido profissional, como a gente está discutindo aqui. E hoje a gente tem muito isso, né? É aquela pessoa que pensa no dinheiro, né? Que pensa no lucro, que tem que ser melhor que todos, que tem que crescer, que tem que... E essa ideia comercial, mercadológica, ela está entrando devagar nas igrejas, né? Infelizmente está entrando, e aí a igreja já tem aquela visão de que é a clientela que tem razão, né? Não é o pastor que tem razão, não é o pastor que está ensinando, mas é a clientela que tem razão, porque aí já leva mais para o lado mercadológico, do comércio, do mercado, e isso não cabe dentro da igreja. Não é para caber, né? Para compêndia, o ministério, segundo a Bíblia, deve buscar se livrar da profissionalização, que aqui já é o problema que eu estou apontando para vocês. No que concerne os aspectos preocupantes que podem prender homens e mulheres de Deus ao secularismo. Então, é essa ideia que eu estou falando para vocês. Quando você coloca a questão mercadológica, aí isso aí é um erro, né? É uma fatalidade, é um desvio, né? Não é isso que profissão significa. Profissão não significa mercado, comércio. Profissão significa fazer bem feito. Profissão significa ser especialista, né? É tratar o outro da melhor forma possível. Agora, a questão mercadológica já não tem aquele compromisso. Como eu disse para vocês, ele não tem aquele compromisso ético, moral, de fazer a coisa bem feita. Quando você quer só o dinheiro, você faz de forma que agrade a pessoa só no sentido de obter daquela pessoa o dinheiro, o lucro, né? Então, essa não deve ser a motivação do teólogo. Talvez, por isso que muitas vezes a profissão do teólogo ela é manchada com essa visão, né?
de que a pessoa está entrando nisso aí para ganhar dinheiro, que o alvo dele é ganhar dinheiro. Então, esse aí é uma visão conturbada, é uma visão deturpada, é uma visão errada do que realmente seja uma profissão, né? E esse escritor tem razão quando ele diz que a gente tem que ter um ministério segundo a Bíblia, um ministério sério. Mas ter um ministério sério não significa ser um bom profissional. Não significa. Pelo contrário, quando eu sou um bom profissional, eu estou cumprindo os princípios bíblicos, né? Porque eu quero dar o meu melhor para o próximo. Eu estou cumprindo um princípio bíblico. Então, é nesse sentido. A profissão do teólogo e o desafio de preservar a verdade do evangelho, né? Então, a gente já entra já nesse ponto, né, de tensão. Qual é o ponto de tensão? É eu ser um bom profissional e manter dentro dos princípios da Bíblia, como eu acabei de falar. Ser um bom profissional não significa abandonar os princípios da palavra de Deus. Eu posso ser um bom profissional e continuar, né, exercendo os princípios da palavra de Deus. Então, um dos aspectos importantes da profissão do teólogo é que ele deve agir como um preservador da verdade. O cristianismo fundamenta-se na convicção de que a verdade existe e que Deus é a fonte e autor dessa verdade. O cristianismo, da mesma forma, de acordo com a tradição apostólica, afirma sua crença na verdade de Deus a respeito da condição espiritual da humanidade e da solução para essa condição, como está também revelado nas Escrituras Sagradas. Ou seja, o teólogo pode trabalhar com esse, né, esse pressuposto. Qual é o pressuposto? Ora, a sociedade precisa de um bom trabalho, de um bom atendimento, e eu vou fazer isso porque eu conheço a verdade, sou detentor da verdade e vou proclamar a verdade de forma que essas pessoas serão beneficiadas com isso. Como que eu posso fazer isso? Olha, eu posso dialogar, posso apresentar saída para problemas sociais e posso fazer projetos, né? A gente vai ver isso com relação à prática, né? Você pode fazer projetos que ajudem, por exemplo, na violência feminina, na violência sofrida pelas mulheres, na violência sofrida pelas crianças, pelo abandono dos idosos. Você pode fazer projetos maravilhosos e pode discutir isso com os sociólogos, com os psicólogos, né? Com agentes sociais. Você pode ter essa discussão, esse diálogo. Por quê? Porque você está fazendo um trabalho em prol da sociedade e você traz dentro do seu bojo, dentro do seu mundo, né? Da sua cosmovisão, você pode trazer os princípios da palavra de Deus tranquilamente, sem exageros, né? Sem exageros, mas algo equilibrado, algo que as pessoas vão receber, né? Sem receio, sem fanatismo, né? Então, a gente pode trabalhar dessa forma, sem abandonar a verdade, né? Então, outro aspecto do teólogo, ele pode também trabalhar como pesquisador, né? A teologia, ao ser reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, recebe, pessoal, já tem 10 minutinhos, mas vamos acelerar um pouquinho aqui. A teologia recebe o status acadêmico como ciência. Uma das principais características do mundo da ciência é a pesquisa. Então, como a teologia recebeu pelo Ministério da Educação, né, o aspecto o status, né, recebeu o status de ciência, então o teólogo, né, eu falo isso agora para a Daniela, o teólogo pode ser um pesquisador ligado até ao próprio governo, ligado até ao próprio Ministério da Educação. Ele pode pesquisar, por exemplo, sobre o nível de pobreza, sobre a criação de favelas, sobre o aumento, por exemplo,
de pessoas vulneráveis, de pessoas em condição de rua, o aumento, por exemplo, da proliferação de doenças sexualmente transmissíveis entre os moradores de rua. O teólogo pode ser um pesquisador, ele pode pesquisar, ele pode escrever, ele pode ser útil, né, para a sociedade nesse sentido, né? E olha só que nós não estamos falando de igreja, nós não estamos falando de culto. Então, a profissão do teólogo ela é ampla, ela é muito ampla. Você dirigir uma igreja, dirigir um culto, isso é muito restrito. É claro que isso está dentro da profissão do teólogo, mas isso aí é só um ponto, é só um tópico dessa profissão, daquilo que ele pode atuar. O teólogo, portanto, dentro da sua especificidade, como cientista, pesquisador, deve olhar para trás, para a história, tendo o texto das Escrituras como sua principal fonte. Deve olhar também para a revelação geral, né, para a natureza, para a sociedade, e para as contribuições de outros estudiosos, né? Tanto para os teólogos do passado e do presente, como para os historiadores, os arqueólogos, os antropólogos, sociólogos e outros profissionais, psicólogos. Como eu disse, né, temos que ter o diálogo, temos que ter a parceria, temos que trabalhar em conjunto. Por quê? Porque o teólogo também é um cientista, como essas demais profissões, né? O teólogo ele pode atuar nas faculdades, ele pode ser um professor, pode ser um coordenador, ele pode trabalhar em escolas, ele pode trabalhar em igrejas, ele pode trabalhar em presídios, em hospitais. Como? Como capelão, né? Nós temos a capelania. O teólogo pode exercer a função de capelão nas Forças Armadas, no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, né? Em todos os âmbitos aí das Forças Armadas, o teólogo pode atuar, né? Então, olha só como é amplo, né, a gama aí de atuação. O reconhecimento, né, da profissão do teólogo oficial, né, isso aqui, oficial pelos cursos superior de teologia, ajudou, né, a valorização dessa profissão, a contratação de teólogos e cientistas da religião por inúmeras universidades brasileiras para atuar nas áreas de ciências humanas e sociais. Isso também ajudou, né, muito a profissão do teólogo. As escolas de ensino fundamental e de ensino médio também estão oferecendo ensino religioso. Aí o teólogo, como esse profissional, ele é habilitado para isso. É claro que ele tem que buscar uma licenciatura, né? Porque para o ensino infantil, fundamental, médio, básico, somente o bacharel não pode dar aula, não pode lecionar, ele tem que ser licenciado, mas ele pode fazer uma complementação em licenciatura, por exemplo, de história, ou da própria teologia. Então, ele pode complementar aí os seus estudos, se especializar, e pode, depois disso, dar aula nas escolas básicas, fundamental, média, né? Ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, certo? Agora, o teólogo como executor, né? O que é isso? É o teólogo executor no sentido de prática, né? de sua teoria, não só o teórico, mas também o prático, né? A teologia prática, a teologia em ação, digamos assim. Brasil Profissões, que é um site, né? Ele apresenta as profissões existentes no mercado de trabalho. Para essas profissões, com orientações para os interessados na área, e informa sobre a teologia. O mercado de trabalho para o teólogo está em grande crescimento. O perfil desse profissional atualmente está mudado. Hoje em dia, além dos padres, pastores, também estão no mercado profissionais que concluíram o curso com interesse em aumentar sua cultura geral e a cultura religiosa. É aquilo que eu falei, né? As pessoas buscam também para aumentar a sua cultura, ter uma vida melhor, ter uma vida, um crescimento de vida, no conhecimento. Mas a profissão do teólogo está aqui, ó, no próprio site Brasil Profissões, tem lá a profissão do teólogo, né? Interessante até você depois dar uma olhada. Além das crescentes oportunidades em igrejas,
instituições de ensino, organizações eclesiásticas, ONGs e etc., o teólogo assessora, coordena e dirige atividades em sindicatos, movimentos sociais, escolas, instituições de promoção humana, orfanatos, agremiações partidárias. Recentemente, as corporações, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Militar, tudo que eu falei para vocês, têm realizado concursos e permitido que clérigos protestantes realizem cuidado pastoral de capelania nos quartéis. É uma profissão com grandes oportunidades de trabalho. Aqui tem um site, né? Isso aqui está lá no nosso material didático, depois você pode ir lá, né? O link vai estar lá para você clicar, para você dar uma olhada. Então, pessoal, a gente encerra aqui, né, o nosso slide, nós temos 3 minutinhos para fechar, ainda bem que deu tempo, né? Eu pensei que não ia dar. Mas vocês perceberam que a discussão ela é muito mais ampla, que a questão do teólogo ela não se limita somente à igreja? Você percebeu que o teólogo pode trabalhar com ONGs, que são organizações não governamentais, com sindicatos, com escolas, pode criar escolas, pode abrir uma escola, né? Pode trabalhar aí com creches. Então, assim, a gente tem que abrir, né, o nosso entendimento e pensar que o teólogo não é só aquela pessoa que está ali fazendo uma oração, que está ali lendo a Bíblia. Isso aí faz parte da nossa vocação. Claro que a gente não vai deixar, né, a vida devocional, a vida espiritual, né? Nesse sentido que eu estou falando. Eu espero que vocês me entendam, né? Isso aí a pessoa tem que ter mesmo, o cristão tem que ter essa vida espiritual, devocional. Mas o teólogo ele é uma profissão mais abrangente, uma profissão, digamos, com maior escala, né? Maior escala. Então, assim, eu quero incentivá-los, quero motivá-los com essa palavra a que vocês valorizem, né? Se autovalorizem, valorizem aí a sua profissão, valorizem aí a sua colocação como teólogo. Eu quero agradecer a todos. Nós estamos encerrando já o nosso segundo momento. Eu espero ter aí contribuído, né, de alguma forma, nessa noite aí com vocês. Aproveitem o nosso material, aproveitem as aulas, né? O professor Ivo está lá com as aulas gravadas na plataforma. Aproveite o máximo que vocês puderem, tá bom? Quando chegar na prática, né, vocês vão aí colocar em prática, vão entender mais, né, essa importância que agora vocês estão vendo só na teoria. Mas na prática, né? Foi. Essas aulas do senhor, ela vale hora? Como é que é? Elas são revisão pedagógica, né? Elas ficarão na plataforma. Eu vou colocar o link lá, vai estar lá dentro da revisão pedagógica, mesmo só para te ajudar, para dar uma orientada. A nossa aula é ao vivo, né? Nós estamos aqui juntos. É uma conversa, um diálogo dentro daquilo que a gente está estudando. Tá bom? Beleza. Deus abençoe a todos, né? Vai encerrar mesmo, de fato. Falta menos de 1 minuto. Muito obrigado. E tenham aí todos uma ótima semana e bons estudos. Deus abençoe a todos.